O governo Lula anunciou quase 190 bilhões de reais em benefícios diretos aos eleitores, o chamado pacote de bondades. Desse montante, cerca de 118 bilhões estão fora do limite de gastos do governo. Os valores foram levantados pela CNN com base num estudo do economista Marcos Mendes, feito com exclusividade para a XP Investimentos. Lucinda Pinto, nossa analista de economia, está de volta para nos falar qual é o impacto que um aumento desse tipo traz nos gastos, Lucinda. Márcio, tem duas coisas importantes para a gente olhar nesse estudo. O primeiro deles cerca de 60% dos gastos que o governo está anunciando esse ano não vão ser contabilizados ali no arcabouço fiscal. Então, assim, ajuda, é uma maneira do governo conseguir cumprir ali a sua meta fiscal para o ano, sem deixar de gastar. E isso abala muito a confiança do mercado e da população, enfim, na meta, porque é muito importante que o arcabouço fiscal esteja ali crível para que a gente tenha um horizonte, para a gente saber para onde está indo o endividamento público. Então, quando existe esse tipo de estratégia de fazer gastos fora ali da contabilidade oficial, fica uma situação muito difícil, fica bastante delicado você confiar ali naquela meta, naquele arcabouço. E o segundo aspecto é efetivamente os gastos. A gente está falando que 60% praticamente desses gastos estão fora desse orçamento, então tem coisas ali não contabilizadas como gasto, aumento ali do Minha Casa Minha Vida, o próprio Desenrola não está ali dentro dos gastos orçamentários. Agora, esses gastos, eles saem do bolso do governo e obviamente, acabam impactando a dívida pública de alguma forma. E isso, Márcio, eu trouxe aqui uma tela para mostrar qual é o efeito prático disso. A gente tem aqui o que a gente chama de curva futura de juros. Aqui são contratos que os mercados negociam diariamente na B3, que trazem a projeção, a expectativa dos investidores para o comportamento da taxa Selic ao longo dos anos. Então, a gente tem aqui prazo de 2027 a 2033. Para ficar fácil de entender, ou melhor, 36, para ficar fácil de entender é o seguinte, é como se o mercado estivesse nos seus negócios, nos contratos que eles negociam, projetando que a Selic terminaria 2026, porque o contrato de 2027 ele representa a Selic ao final de dezembro, em 14,22% e subiria no ano que vem para 14,70%. Ela cai nessas projeções que o mercado tem negociado, mas ela fica acima de 14% ao longo dos próximos 10 anos. Isso aqui tem tudo a ver com esse cenário de fiscal descontrolado, de dívida pública em alta, essa falta de confiança nesse termômetro, nesse direcionamento que o arcabouço fiscal deveria dar para a gente. A gente já teve um período tão longo assim de taxa em 2 dígitos? Lucinda? A gente teve... Não, em taxa de 2 dígitos nós não tivemos um período tão longo. Agora, a gente viu uma curva, assim, que a gente chama curva de juros empinada, quer dizer, quando você começa a ver juros altos lá na frente, ali no governo Dilma. Então, é uma situação bastante preocupante, Márcio. A gente já sabe o que a gente enfrentou, então. A CNN ouviu um especialista em contas públicas e Murilo Viana avaliou que um cenário como esse abala a confiança na nossa economia a longo prazo. Para ele, a situação fiscal fica insustentável, principalmente com uma taxa de juros tão alta. Nós temos no Brasil um patamar de dívida para um país de renda média já bastante elevado na comparação internacional. Nós temos aí um déficit primário que não é tão diferente de boa parte das economias do mundo, mas nós temos uma composição da despesa pública muito ruim no Brasil, com baixíssimo espaço ali destinado, por exemplo, a investimento público. E mais do que isso, nós temos um déficit nominal, ou seja, uma despesa de juros muito grande. Então, a situação fiscal fica sem previsibilidade, sustentabilidade, quando a gente observa uma taxa de juros real aí de 8%, 9%, o que acaba levando a uma dinâmica de crescimento da dívida muito acelerada para os próximos anos. Agora, Márcio, acho que é importante só a gente lembrar que isso aqui não é apenas um contrato financeiro. Quando as empresas vão fazer um projeto de investimento, vão construir uma fábrica, fazer algo de longo prazo, é a partir dessas taxas de juros que eles constroem ali os seus projetos. Não é a partir da Selic. Por isso é tão importante, tão preocupante a gente olhar para esse nível de taxa de juros. Porque quando eles olham esse nível de taxa de juros,
Eles não constroem seus planos, eles não tiram do papel o que eles estavam planejando. E isso afeta empregos, afeta vidas no final das contas. É né? isso mesmo, Márcio. É bem preocupante. Muito obrigado, Lucinda Pinto.